Fala, rapaziada, de volta aqui no canal do Rockston. Tudo bem? Tudo certinho? Galera do Vozão aí, né? Feliz com a primeira vitória, os 3 primeiros pontos na Copa do Nordeste, né? O time do Gustavo Morínigo, enfim, né, ganha essa moral pro clássico da terça-feira contra o Fortaleza, o primeiro clássico rei que acontece nessa terça-feira no estádio Presidente Vargas, né? Válido pelo Campeonato Cearense. As competições se cruzando e os times tentando, né, encontrar a melhor forma física, técnica, entrosamento, sobretudo o Ceará, que apostou numa reformulação plena no seu elenco. Vamos falar sobre isso, sobre o primeiro clássico do comando do Gustavo Morínigo, né, o técnico paraguaio, que já vem sendo cornetado por muitos torcedores alvinegros. Também a chegada do atacante Igor e o Ceará procurando um lateral direito, né, para quem acompanha meu trabalho no programa Futebol Alegria, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir de 11 horas da manhã, na TV Metrópole, canal 16.1, com a apresentação do Kleber Tubarão e os nossos comentários. A gente vem alertando, né, que o Ceará precisa ir ao mercado para contratar aí um lateral direito. Não dá, o Igor não dá, o Buiú também, o Michel Macedo acabou se contundindo, né, vai demorar um pouco para voltar, ninguém sabe como vai voltar também. E o Michel, nós sabemos, né, não é essa maravilha toda também de lateral, não. Então o Ceará precisa urgentemente contratar um lateral direito. Tanto que o treinador tem aí improvisado o Kaique, um volante que não está fazendo a dele de volante e de lateral também tem muitas dificuldades, né, na hora de apoiar. Defensivamente é ok, mas o time fica muito travado e muito torto, né, para o apoio pelo lado esquerdo, né, tem que afunilar pelo meio às vezes e é complicado. Então tem que ir ao mercado urgentemente contratar um lateral direito. Mas a vitória do Ceará foi incontestável, né? Foi a melhor apresentação do time nessa temporada, indiscutivelmente. O torcedor é sabedor disso, né? Que pôde acompanhar o jogo. Eu esperava mais desse time do Sampaio. Veio sem o Pimentinha e sem o Eloir, velho conhecido do torcedor do Ceará, já vestiu a camisa alvinegra. E o Pimentinha é conhecido do futebol nordestino, né? O cara que nasceu ali para vestir a camisa do Sampaio Correia. Mas não foi por causa deles, né? E acho que não iriam também agregar tanto assim para fazer toda a diferença no time do Felipe Conceição, que veio aqui com a tática de tentar se defender, né? E levar o empate, já que na estreia o Sampaio havia vencido o Bahia, né? Então, saindo com o empate daqui, 2 jogos fora o Sampaio vai fazer, né? Contra o Ceará e o próximo contra o time do ABC, né? A vida não é fácil aí para o Sampaio, né? Que começou bem, vencendo o Bahia, um adversário forte em casa, mas perdeu o Ceará por 2-0. Então a gente começa falando, né, do Ceará, que marcou os seus 3 primeiros pontos, é o 5º colocado do grupo B da Copa do Nordeste, 3 pontos. O grupo está sendo liderado pelo CSA com 4 pontos, está embolado o grupo ali, hein? E depois de 2 rodadas, com o Náutico com 4 pontos na segunda colocação, o Sergipe é o terceiro com 3 pontos, o ABC é 4º com 3 pontos e o Ceará aparece na 5ª colocação também com 3 pontos. Aquela derrota para o Ferrão na estreia, 3-0, acabou atrapalhando aí, né? Estava nos planos do Ceará, né? O saldo de gols ficou comprometido, né? Então por isso que o time está na 5ª colocação, mas venceu o primeiro jogo, né? E agora ganha essa moral aí para tentar subir na tabela nas próximas rodadas. O treinador, o Morínigo, vem fazendo aí algumas alternâncias no gol. O Richard ganhou oportunidade, foi bem, é um bom goleiro o Richard, né? Eu acho, até acredito, pelo que eu vi até agora dos 2 goleiros, o Richard teria que ser o titular. A gente sabe que o Aguilar foi o homem que trouxe, né? O Morínigo. Então ele vai ter, claro, uma preferência pelo Aguilar, mas pelo futebol mostrado até agora, o Richard, para mim, tem se apresentado melhor e, para mim, ele seria o titular do time alvinegro. O Kaique na lateral direita, né, como eu falei, dificuldades ali, né, que não é, tá improvisado, não é a posição dele. O Thiago Panussá foi bem, o David Ricardo também se recuperou depois de um começo ruim. E na lateral esquerda, o Formiga, né, que até agora também não mostrou aquele futebol, né? O Ceará com dificuldades nas laterais. O Danilo Barcelos está fora de combate, está no departamento médico, mas é um jogador também que eu nem teria contratado. O Formiga, pelo menos, já disputou aí algumas edições da Série B com a camisa do Vila Nova. Enquanto o Danilo Barcelos é aquele jogador que vem pulando de galho em galho em clubes da Série A, onde não tem se firmado. É um jogador que tem dificuldades de marcação, bate bem na bola e ponto. Então o Ceará com dificuldades aí nas laterais. Em relação ao ano passado, tinha ali laterais melhores, Nino Paraíba, o próprio Bruno Pacheco,
galera que dava conta do recado, apesar, né, do rebaixamento. Mas era muito mais forte esse setor aí de laterais do time alvinegro. Richarlison, no meu campo até agora também está devendo ali o melhor futebol, é começo ainda de temporada. Acredito muito no potencial do Richarlison, que ele vai melhorar nos próximos jogos. O Arthur Rezende, aquele jogador também, né, que muita gente discute, né, esse cara tem que ser titular, mas é começo também, né, é um cara que chegou ali para brigar por posição. O Ceará com o lateral direito, aquela posição ali tem que ser do Kaique, não acredito que seja do Arthur Rezende, não. E o Jean Carlos, aquele jogador que tem tudo para ser um dos melhores jogadores do Ceará na temporada. Se tiver com a cabeça boa para jogar futebol, ele tem tudo para ser o cara aí nessa temporada vestindo a camisa alvinegra. Marcou um dos gols, né, oportunismo na área, ele finaliza bem, né, numa jogada ali do Luvanor, que estava no ataque, mas recuou naquele momento e acabou lançando ali o Vitor Gabriel, que tentou a finalização, acabou sendo amortecido pela zaga e sem goleiro, o jogador Jean Carlos acabou ali se esticando e fazendo ali o primeiro gol alvinegro. Então, um bom trabalho ali, né, nesse aspecto ofensivo do Ceará. Tem melhorado, tem que melhorar mais, mas ok. Teve algumas outras oportunidades no primeiro tempo do time. O Janda se movimenta muito bem, é um cara que também tem tudo para acertar aí no time do Ceará. O Luvanor fez essa jogada, ficou devendo ainda. Acredito muito que ele tem que evoluir na parte física. É um cara que mostra que sabe, né? Perdeu ali tem perdido alguns gols que ele costumava não perder quando vestia a camisa do Cruzeiro. E o próprio Vitor Gabriel, que é um jogador que não tem muita técnica, né? Aquele grandalhão, jogador de área, tenta ter um pouco mais de mobilidade, é jovem, tem 22, 23 anos, é um cara também que tem muito a evoluir, mas é muito pouco. O Ceará tem que ir ao mercado, na minha opinião, contratar um centroavante mais pronto para o resto da temporada. Até dizem, né, que o Ceará vai fazer isso, mas quando estiver mais próximo do Campeonato Brasileiro. Seria interessante, né, nessas competições que o jogador já fosse preparado para o brasileiro, né, disputando um Campeonato Cearense e uma Copa do Nordeste, vem aí a Copa do Brasil, e quando chegasse no Campeonato Brasileiro, o time já tivesse bem afiado, né, mas a gente entende e compreende também a situação financeira do time, que perdeu receitas, né, não está mais na Série A, e tem essa dificuldade, né, voltou aquele momento, né, do futebol cearense, em que os dirigentes falavam, vamos contratar para o Campeonato Brasileiro. Né? Isso sumiu um pouco, né, com a ascensão do Ceará à Série A durante um bom tempo, 5 temporadas, o próprio Fortaleza também, ninguém falava mais disso, né? Se contratava, e se precisasse de algum reforço pontual para o brasileiro, se contratava, mas aí está o Ceará prometendo ser mais ousado nos reforços a partir da aproximação da Série B do Campeonato Brasileiro. Aguardemos então, né? O time precisa de um lateral direito, né? E falando de lateral direito, a gente vai chegar lá, porque a gente vai falar do segundo tempo, né? Com a entrada do Eric e também do Castilho, do Guilherme Castilho, que é um jogador que eu tenho falado, né? Um cara que quando foi contratado, eu digo, esse cara promete, esse cara aí é jovem, mostrou bom potencial por onde passou, pelo Juventude, pelo próprio Atlético Mineiro, ele pode se tornar aí um dos caras mais decisivos desse time do Ceará. Boa técnica, boa estatura, agora tem que saber extrair o melhor dele. E ele teve dificuldades na temporada passada, sob toda aquela pressão, é jovem ainda, e a metodologia de trabalho dos treinadores, né? Um queria que ele jogasse de uma forma, o Ceará pecou muito, né, em treinadores, né? Foi bem com o Dorival, mas depois acabou perdendo ali, né? Se perdendo na hora de contratar um substituto para o Dorival Júnior. Marquinhos não foi uma boa escolha, e o outro, né, o Lúcio, esse aí que não foi mesmo, que nunca tinha sido treinador. Então isso atrapalhou também, na minha opinião, o desenvolvimento do Guilherme Castilho, que agora, com o Morínigo, parece que, enfim, a tendência é que acerte, né? Foi novamente decisivo, marcando o gol da vitória do Ceará, finaliza bem, chuta forte, é um cara que pode marcar também ali, ajudar na marcação, no meio campo também, é um cara combativo também, boa, como eu falei, boa técnica e boa finalização. Ele tem que aprimorar, tem que ter tranquilidade para fazer isso. E o treinador está dando essa moral para ele, né? Então acredito que o garoto aí possa ser uma peça importante ali, como o próprio Jean Carlos, estava cansado e ele acabou ali entrando, né? O Jean Carlos também saiu no intervalo, o Mourinho também pensando no clássico, né? Eu tenho um jogador também com a boa técnica aqui no banco, eu vou dar uma preservada aqui no Jean Carlos, vem aí um clássico contra o maior rival, eu vou preservar um dos principais jogadores do meu time e está correto. O Castilho entrou e fez o gol da vitória do Ceará.
Uma vitória que mais que merecida, né? Uma vitória que o time precisava para dar essa moral para o próximo desafio, que é justamente o Clássico. É outra competição onde o time enfrenta, né, o maior rival, o Fortaleza. E todo mundo vai estar, pelo menos, né, a recuperação, né, dê tempo aí para todo mundo se recuperar para o Clássico Rei. E o Vinha, né, mais uma vez não esteve em campo, dessa vez por conta de problemas físicos, já estava recuperado de uma contusão, mas como não treinou a semana, o Mourinho preferiu deixá-lo trabalhando fisicamente. Será que vai para o Clássico? É um jogador que já decidiu alguns clássicos, né, favoráveis ao Ceará. Então, é um cara que de repente pode pintar aí no Clássico aí como um trunfo para o time do Ceará. Apesar da torcida, né, não tá gostando, esse início do Vina também, de temporada não tá legal. Aliás, a temporada passada também foi bem abaixo, mas no Clássico ele sempre costuma guardar o dele, né? Então é um jogador que pode ser importante, pode ser um trunfo do Ceará para esse Clássico aí diante do Fortaleza. O Igor foi contratado, o Igor Kleber, né, que foi indicação aí do Juliano Camargo, executivo de futebol do Ceará, trabalhou com ele no time do Criciúma, bons números, né? Marcou aí 10 gols na campanha do Criciúma na temporada passada, mas não é o cara, não acredito que ele seja o cara para ser o artilheiro, para chegar e fazer gols com mais frequência com a camisa do Ceará. Precisa de outro, já tem 30 anos, mas ele é um cara de lado de campo. Ele, como tem uma boa estatura, pode jogar ali como um falso centroavante, mas não é muita dele não. A dele é jogar ali do lado de campo, um jogador de velocidade, um jogador para ser o segundo atacante, para ser uma espécie de garçom. Vai fazer os golzinhos dele como fez no ano passado, até um bom número, 10 gols, mas não é aquele cara, eu não acredito muito que ele seja esse grande protagonista que o Ceará tem buscado no mercado desde o ano passado. Precisa de um cara mais pronto, né? O Ceará disse que vai contratar, vamos esperar aí. Lateral direito, o Ceará está buscando aí contratar um lateral direito, venho cobrando isso lá no programa que eu participo já há um bom tempo, né? O Ceará tem demorado aí, e surgiu o nome do Heitor, lateral direito que está na Ferroviária, porém tem os direitos pertencentes ao Internacional, tem 22 anos, é um lateral, que eu vou te falar, não é um lateral pronto também, é um lateral novo, jovem, que está buscando espaço no futebol. Vai contratar ele, um cara assim? Vai ser uma aposta, né? Necessitaria de um jogador mais pronto. Mas pelo que eu soube, o Ceará fez apenas uma consulta e uma sondagem, não fez proposta para ter o jogador. Está primeiro ali, né, vendo a possibilidade, o potencial do jogador, né, uma consulta com o Internacional, quanto custaria essa operação para ele sair da Ferroviária, lá está disputando o Campeonato Paulista, mas o Ceará está precisando de lateral direito, tem que contratar. Se não for o Heitor, tem que ser o outro. O Heitor não é aquele jogador pronto que eu estou falando. Ele pode estar pronto fisicamente, né? Está disputando o Campeonato Paulista, mas pronto eu quero dizer tecnicamente, para ser o cara dono da posição. Precisaria de um cara mais pronto, mas se o Ceará insistir na contratação, pelo menos seria alguém, né? Porque ele tem 2 laterais, ficaria com muitos laterais, né? Já tem 3 laterais direitos no seu elenco, o Michel, o Igor e também o Buiú, só que o Buiú agora em maio termina o contrato, então a tendência é que não permaneça, e o Ceará tem que buscar esse jogador aí no mercado, esse lateral direito. Preparação do time começou nesse domingo, já visando o Clássico, né? Regenerativo, né? Aquele treinamento de recuperação para quem jogou contra o Sampaio. Os demais trabalharam mais forte. E o último treino nessa segunda-feira aí, onde o Mourinho vai decidir quem vai entrar em campo, né? Os jogadores que estão mais prontos para esse desafio, o Clássico Rei, das 9h35 da noite, no PV, 12 mil a carga de ingressos, né, para os torcedores que comparecerão, com o Ceará com 60-40, né, 60% de torcedores alvinegros e 40 tricolores estarão no Presidente Vargas para essa primeira edição do Clássico Rei, Ceará e Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, às 9h35 da noite, dessa terça-feira, válido pelo Campeonato Cearense. Tarefa do Vozão é tentar impedir o pentacampeonato do Leão. Valeu, galera, se inscreve no canal, deixa a sua curtida que é bem importante para o nosso trabalho fluir por aqui no YouTube. Valeu demais!